Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando nossa 7ª aula de Geografia Bíblica 1. Já oramos, como é o nosso costume, o nosso hábito, sempre antes da aula, tendo aqui nosso momento de oração, pedindo a bênção de Deus. Mas, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graças e paz, pessoal. Graças e paz, boa noite. Boa noite. Como é costume, nossas aulas são gravadas para que vocês possam reutilizar depois esse material. Gravamos também, porque essas aulas serão parte do currículo dos alunos em EAD. E também gravamos, deixamos disponível no YouTube, deixamos disponível no Spotify, em plataformas de podcasts, apenas o áudio, mas no Spotify dá para se ouvir o áudio ou assistir essas aulas. A gente deixa gravadas e aberta para abençoar o maior número de pessoas, principalmente daqueles irmãos que são apaixonados pela Bíblia, que querem servir as suas igrejas locais melhor e que queiram expandir o governo e o reino de Deus na Terra. A gente deixa abertas essas aulas para abençoar o maior número de pessoas. E é claro, se os alunos de outros seminários também estiverem aprendendo aqui com esse material, a gente fica muito feliz. Fica muito feliz de saber que estamos contribuindo com a formação de obreiros de outras igrejas, denominações. Se por acaso alguns professores também quiserem utilizar esse material, a única coisa que a gente pede é que dê a fonte de onde aprendeu, porque assim faço com vocês. E ensino também, geralmente, sempre também dando as fontes daqueles pelos quais aprendemos cada tópico, cada lição, cada matéria. Tá bom, meus irmãos? Então vamos pegar firme, porque hoje nós estaremos aqui no nosso material, né? Trabalhando mais uma vez aqui no material do pastor Ernesto Nini, Geografia, livro de Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas. E antes de pegarmos aqui o material em si, quero mostrar a todos o material pelo qual a gente vem trabalhando, é esse daqui, esse material aqui. Essa é a minha edição antiga, e essa é a edição digital aqui em Kindle, nova edição. Então, e hoje a gente vai estar lendo de uma forma, eu diria, bem, vamos estar tentando correr. Nós estaremos trabalhando aqui no capítulo 11, 12 e 13. Vamos trabalhar esses 3 capítulos: Estradas e Caminhos da Palestina, Climas da Palestina e Geografia Econômica de Israel. Se der tempo, entramos em usos e costumes de Israel, mas se não der, a gente deixa para depois. Nesse livro, Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, a parte 1 é o volume 1 antigo, né? Porque antigamente era volume 1 e 2. Inclusive, olha que curioso, no livro antigo, que é o que eu tenho aqui, em papel, não digital, no de papel tem informações que no digital não tem. Então, inclusive, hoje escaneei algumas partes para passar para vocês. Informações simples, mas muito importantes. Desenhos de mapas antigos, tá bom? E hoje a nossa 7ª aula, teremos a 8ª aula e a 9ª aula, e fechamos esse bloco. Ou seja, hoje é terça, teremos aula hoje, teremos aula também quinta, e na terça que vem é a última aula, onde vocês têm que entregar a declaração de leitura das 200 páginas que são obrigatórias do livro-texto, e também entregar a declaração de trabalhos extras, todos os materiais que farão parte também das horas-aulas, que a gente acrescenta a essas horas-aulas, tá bom? Então, não esqueçam, tá bom, meus irmãos? Corram, porque temos pouco tempo, tá bom? E logo depois, né, dessa matéria, Geografia Bíblica 1, nós entramos no Geografia Bíblica 2, tá bom? Que, na realidade, segue aqui a parte 2 do livro, né? Seria aqui, parte 2, como vocês estão vendo aí, é a parte 2. Então, a gente vai trabalhar, vai ser muito bom, e eu particularmente sou suspeito,
estou gostando muito de estar aqui com vocês, né? Tá bom? Então, hoje vai ser uma aula, hoje a gente vai ler bastante aqui o material. Eu vou também estar passando alguns slides e algumas informações que eu aprendi bastante com o professor Jonathan Hubner, lá da Igreja Batista Nações Unidas, do pastor Saião. E, inclusive, eu passei para vocês vídeos para vocês assistirem do professor Jonathan. São vários vídeos, e hoje eu vou estar utilizando algumas coisas, porque eu achei muito legal a maneira em que o professor Jonathan ele faz a sua abordagem. Ele dá uma aula de geografia bíblica e de história bíblica. Então, ele vai lendo a história bíblica e os acontecimentos históricos, na revelação, os acontecimentos bíblicos, ele vai fazendo o acompanhamento do mapa. Ou seja, é uma aula de geografia bíblica, mas é também uma aula de história bíblica. Então, é muito legal. Eu gostei bastante da abordagem dele, principalmente para aqueles irmãos que estão lendo a Bíblia na sua primeira, segunda, terceira vez. São obreiros que já não são aqueles obreiros de muitos anos de caminhada, mas são aqueles obreiros que já estão se preparando para o ministério, então abre muito o leque. Então, hoje eu estarei utilizando, né, parte também do professor Jonathan. É claro que também, né, nós temos utilizados sempre em aulas vários outros materiais, eu sempre procuro dar a fonte aqui para vocês, e na bibliografia também, aqui, que eu sempre passo no nosso grupo de WhatsApp ou de Telegram. Tá bom? Então, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico, como é costume também? Quero ler um texto bíblico com os meus irmãos. Hoje a gente vai falar bastante, né, sobre, como eu tinha dito para vocês, sobre a questão das estradas e caminhos da Palestina. Então, estradas e caminhos da Palestina. E eu me lembrei do texto clássico, né, de João, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Compartilhando aqui com vocês na minha Bíblia em Kindle. Olha só. Quem quiser pode ler para nós esse texto, por gentileza. Ou aqui, pode ler. Na versão do irmão. João 14, o quê, pastor? 14:6. 14:6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Ao falarmos sobre o caminho, ou ao falarmos sobre as estradas, para nós hoje, habitantes de grandes metrópoles, nós não notamos a importância que é. Notamos, sim, sabemos que é importante, mas a nossa vida ela acaba sendo uma vida, eu diria, já acostumada no contexto de cidade grande. É comum termos metrôs, temos ônibus, trens, ônibus de viagem, carros, né? Ou seja, para nós, a locomoção ela é importante. Para nós, o que é mais importante para nós é um carro, uma moto, pela qual você tem para locomover a tua família. Podem ver, não é assim? Queremos viajar, vamos viajar de avião, de ônibus ou de carro? Nós não temos assim essa clareza ou essa relevância como eram nos tempos antigos. Nos tempos antigos, a questão do caminho, da estrada, mudava tudo. Tudo, absolutamente tudo. Porque vocês têm que lembrar que na antiguidade eram muitas matas, eram muitos morros, vales, muitas vezes vales alagados, vales lamadiços. Ou seja, escolher um caminho ruim era um prejuízo, era cair numa cilada, era cair num beco para assaltantes, era não chegar num outro lugar, sem contar dos perigos naturais. Quais? Hienas, lobos, leões. Para nós, né, os nossos lobos são diferentes, as nossas hienas são diferentes, né?
vivemos numa selva de pedras. O lobo, ele está, né, eu diria, ele está no bandido, que fica na espreita para pegar a presa. O leão, né, está na semelhança de um criminoso. Mas a gente nunca se preocupou. Você nunca se preocupou de sair de casa preocupado com o leão, com o lobo, com a alcateia, né, coisa do tipo. Mas a gente tem que lembrar que na revelação bíblica e no mundo antigo, estradas e caminhos era muito importante. Era muito. E hoje a gente vai mergulhar nisso. E Jesus sabia dessa importância. Jesus sabia dessa relevância. Por isso que ele, quando foi fazer uma defesa de si próprio, ele usou alguns termos que eram muito, mas muito significativos para aquelas pessoas. Hoje, para nós, quando um prefeito, quando um governador, ele abre uma grande avenida, e naquela avenida o pavimenta, o cria, né, ou reforma, a gente sabe dos benefícios que geram para nós. Né? Podem ver que as grandes estradas, as grandes rodovias, para um país, para uma cidade, para um estado, é como se fossem artérias que são abertas. E ali há uma comunicação. Podem ver que lá no Amazonas, em partes, né, do norte do nosso país, os caminhoneiros sofrem muito em certas épocas do ano, porque ainda as estradas não foram o quê? Pavimentadas, uma coisa tão simples. Mas, percebam, né, a gente não imagina, nós, moradores de metrópoles, o que é viver, por exemplo, lá no Amazonas. Né? O que é não ter estradas. Podem ver que, só refrescando a memória dos irmãos, para muitos irmãos nossos, ribeirinhos, eles precisam ir para a igreja de barco. São horas num barco. Percebam, né? É outra realidade. Lá são balsas que locomovem, são barcos que levam as mercadorias. A vida deles é acostumada daquela forma. É hidrovias, né? Mas voltando, Jesus sabia da importância. E é por isso que ele diz, eu sou o caminho. E percebam aqui que ele coloca um artigo definido, né? Ele não diz eu sou caminho, mais um caminho, ou um caminho a mais. Ele diz eu sou o caminho. Ele especifica, dando a ideia de único. Não é mais um, é o único. Eu não sou mais uma verdade, eu sou a única verdade. E eu não sou mais uma vida, eu sou a única vida. E ninguém vem ao Pai, percebam a construção verbal da revelação sagrada. Não é ninguém vai ao Pai. Ele está falando do Pai, mas ele está dizendo ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai eram um. Quem vai a Jesus, vai ao Pai. Por isso que ele usa o verbo vem e não vai. E ninguém vem ao Pai senão por mim, porque a gente só encontra o Pai por meio de Jesus, porque ele é o caminho. Ele é o caminho que nos une. E para eu concluir aqui essa frase, essa introdução, é uma coisa linda que a gente aprende na teologia, e que Jesus ele morre numa cruz, né, irmãos? E ele morre numa cruz. E aprendemos desde sempre que o quê? O homem está separado, né, por Deus por causa de um grande abismo, né? Há um grande abismo entre o homem e Deus. E esse abismo é o abismo do inferno. Então Jesus é a ponte, ele é o caminho. E na cruz, quando ele morre por nós, ele nos leva ao Pai. Ninguém chega ao Pai senão ele. Então, hoje a gente vai aprender na prática o que era para os judeus saber da importância dessa comparação, dessa figura de linguagem. Podem ver que os cristãos, eles eram chamados no início do quê? Aqueles que eram da seita do quê? Lembram desse episódio? É o caminho, né, pastor? Os do caminho, né? Isso, a seita do caminho. Exatamente. Então a gente nem percebe esses detalhes, né, Diego? Muitas vezes. Mas por que a seita do caminho? Porque isso foi muito forte para eles.
Na vida deles, ter um caminho era o quê? Era ter a possibilidade de chegar num destino. Não ter um caminho, a possibilidade de estar perdido. E Jesus estava dizendo, olhem para mim, eu sou esse caminho, que te levará a um destino, certo e seguro. Porque aqueles que estão em Cristo está nas palmas das suas mãos. E aquele que vai a Cristo, de nenhuma forma, ele lançará fora. Ou seja, nós estamos em Cristo, nós estamos no caminho, seguindo a Cristo no caminho, não pegando atalho. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, vamos trabalhar, né? Porque para o judeu isso era muito legal, e não só para o judeu, mas para todo o povo antigo, né? Mas, como eu mencionei, para um judeu, essa expressão do caminho tinha um significado muito lindo, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês, né, o nosso livro-texto, vou compartilhar alguns mapas, a gente vai hoje passear bastante aqui em várias coisas super legais, tá bom? Vamos lá, voltando aqui, deixa eu compartilhar outra tela com vocês. Abrindo aqui meu livro digital em Kindle. Vamos lá. Estradas e caminhos de Israel. Por gentileza, meu irmão Diego, leia para nós, por favor. Na Palestina, tanto no Antigo como no Novo Testamento, havia dois tipos de estrada. O primeiro tipo é indicado pelas palavras orar e natip, que se referem a um caminho mais largo, mais regular, próprio para o trânsito de tropas com ou sem carro, tanto de guerra como comercial. Nem sempre o nome orar vem declarado. Afirma-se, entretanto, que certos povos possuíam carros, de onde se conclui que esses carros transitavam certamente por orar, como podemos constatar de Gênesis 45, 27 e 46, 5, Juízes 1, 19, 19, 18, 1 Samuel 25, 20 e 2 Samuel 6, 6 e Atos 8, 28 ao 31. O segundo termo hebraico para designar o caminho era derek, não propriamente um atalho, um trilho, mas um caminho batido pelos pés dos homens e dos animais, principalmente de camelos. Esse vocábulo aparece mais de 700 vezes na Bíblia. Derek pode ser simples caminho, como em Salmos 119, 105 e Isaías 36, 2, e etc. Mas pode parecer como Derek Hamelech. Então, trata-se de um caminho real, como em Números 20, 17 e 21, 22. Dentre os termos estrada, caminho e vereda, a palavra caminho é a que mais aparece na Bíblia. Estrada é larga e caminho é estreito. Mateus 7, 13 e 14. Dá uma pausa aqui. Dá uma pausa, meu irmão. Então, percebam que aqui ele está dando uma informação bem geral, né? Mas eu quis destacar também essa observação. Caminho, estrada, vereda, né? São termos que vão ser muito familiares nas páginas da Bíblia, né? Então, percebam que são palavras que para nós hoje são todas sinônimos, mas para eles tinham um significado bem diferente, né? Estrada é larga e caminho é estreito. Mas ambas, né, têm a mesma, eu diria, o mesmo objetivo, mas tem características diferentes, né? Tá bom? Então, pode continuar, por gentileza, filho. Geograficamente, Israel estava plantado no mundo antigo entre as duas superpotências da época, Egito no ocidente e Mesopotâmia no levante. Essas potências disputavam a hegemonia do mundo e lutavam. Israel era o caminho inevitável para as grandes disputas. Joia. Então, pode ler mais um pouco, meu irmão.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu só mudar aqui. As estradas e os caminhos, além do significado bélico, constituem um meio de comunicação entre um povoado e outro, entre duas cidades, entre dois países, entre continentes. Com elas se estabelecia o intercâmbio espiritual, cultural e comercial entre os povos. Dá Os uma romanos, pausa aqui, meu irmão, por gentileza. Olha só, nós temos que lembrar, irmãos, que hoje, no mundo contemporâneo, a gente vive uma outra realidade, como eu mencionei para vocês. É muito comum, por exemplo, eu me recordo que um dos professores do nosso seminário, ele trabalha aqui na Dir Figueiredo, se não me falha a memória, essa indústria famosa de Nadir, uma coisa assim, nessa empresa famosa de vidros, de cristais e tal. Então eu lembro que ele muitas vezes mandava, né, uma mensagem para mim falando: Pastor Rai, eu estou aqui na Bahia, mas hoje, se eu chegar um pouco atrasado na aula, fala para os alunos que eu vou, tá? Eu falei: opa, tá bom. Ele fazia uma ponte aérea, né, ia para outro estado, e muitas vezes tinha que voltar no mesmo dia e vinha dar aula no nosso seminário presencial, enquanto fazíamos presencial. Percebam, você está no outro estado, está no Rio de Janeiro, 2 horas, né, entre se calcular o trânsito do lugar que você está, fazer, né, o seu checklist, de repente embarcar, ou seja, é uma outra realidade. É uma realidade, hoje nós temos a realidade digital, que também são estradas, viu, irmãos? Percebam, são caminhos. Aqui que a gente acabou de falar, né, uma estrada antiga, né, olha só, aqui, né, esse caminho, não, li errado. As estradas e os caminhos, além do significado bélico, constitui um meio de comunicação entre um povoado e outro. Então, percebam que hoje o mundo digital, a gente não pode esquecer isso. Hoje, o mundo digital é uma estrada que se abriu, nova na história da humanidade. É um caminho novo. E nós, como povo de Deus, e vocês aqui como seminaristas e como obreiros, a gente precisa explorar esses caminhos. Eu me lembro que eu tenho um amigo que também foi professor aqui no nosso seminário, Davi Rocha, hoje ele está lá no Paraná, e ele, certa ocasião, enquanto nós falávamos das redes digitais, ele dizia assim: Rai, o meu professor falou algo muito legal, não lembro o nome do professor dele, o Davi, pastor Davi, ele disse assim que o mundo digital hoje, ele é o 6º continente. Há uma discussão de quantos continentes existe o mundo, né? Mas percebam, de todos os continentes que existem no mundo, e diferente das discussões, o 6º que foi criado é o digital. Que a gente está aqui, ó, vivendo esse momento. É uma comunicação entre povos e povoados e famílias. São tribos que agora se unem por meio digital. E não só a união física, mas a união espiritual, também cultural, comercial, né? Podem ver, hoje, assim como na antiguidade, uma estrada, a gente vai aprender hoje aqui nesse capítulo, ela era fundamental para gerar riqueza, para gerar segurança, proteção, para gerar comércio, para gerar desenvolvimento. Assim, continua sendo hoje com as suas devidas proporções, né? Então, é bem interessante isso. E eu estou aqui até falando isso, irmãos, porque percebam, irmãos, o poder que está nas nossas mãos por causa de um smartphone. É algo absurdo. A gente tem hora que não nota, mas deixa eu fazer um adendo aqui. Eu tenho uma obra, enquanto eu fazia o meu MBA lá na FGV, né, minha formação, como vocês sabem, né, sou teólogo. Meu primeiro curso foi seminário foi teologia livre, né? Ou seja, um diploma não reconhecido pelo MEC. Mesmo eu trabalhando no mercado financeiro, Deus me chamou para estudar a Bíblia e para edificar a igreja, eu mergulhei, né, nisso e me dediquei durante muitos anos da minha vida ao seminário teológico.
Depois que eu saí do seminário teológico, como eu ainda não sabia o que fazer, eu fui fazer engenharia, e comecei fazendo engenharia logo no ano que eu me tornei membro da Igreja Batista Missionária. E poucos meses depois, me convidaram para ser o dirigente da igreja, e ali eu continuei mais 6 meses, enquanto eu era dirigente da igreja, fazendo engenharia, mas como eu já tinha certeza do meu chamado, tranquei a engenharia e me dediquei, desde então, apenas ao seminário e à igreja, e ao meu trabalho que eu trabalhava, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Aí depois eu validei meu diploma de teologia, fiz uma pós em teologia, e depois eu fiz um MBA lá na FGV, por sinal foi maravilhoso. Mas enquanto eu estava lá na FGV, a nossa coordenadora do curso, a professora Ana, ela falava muito de um líder chamado Warren Bennis. E eu fui atrás e eu peguei livros desse Warren Bennis. E o Warren Bennis, quem é? Ele é um grande gestor, é um grande líder, professor, catedrático, e ele ensinava nas universidades americanas, principalmente ali em Harvard e em outras que ele lecionou, que o mundo ele se inclinaria a ser democrático. O mundo, os países, eles se envergariam à democracia. Isso na década de 60, de 70, irmãos, quando ainda estava em plena Guerra Fria. Por que eu estou falando isso, irmãos? A democratização no mundo chegou e ela é um caminho sem volta. Por que eu estou falando isso? É um caminho que abriu e que, se nós não soubermos explorar, a gente vai ficar muito ultrapassado. A gente tem que explorar em todas as dimensões. E por que eu estou fazendo essa ponte? Entre as estradas, entre os caminhos. Hoje a gente está estudando aqui os caminhos e as estradas da Palestina, porque esses são os caminhos modernos e as estradas modernas, que estão fazendo com que a gente tenha comunicação entre os povos, entre as cidades, entre os países, continentes, intercâmbio espiritual, cultural, comercial, e a gente precisa explorar. E aqueles que estão tentando impedir essa democratização, isso daqui, pode escrever, meus irmãos, não há profecia aqui, não estou falando como um profeta, mas é uma profecia anunciada de que quem tentar impedir, seja no contexto que for, essa democracia entre os povos, vai ruir. Porque, irmãos, é que nem quem conhece liberdade. Lembra do mito de Platão, o mito da caverna? Não tem como. O mito de Prometeu, outro mito grego também, quem teve o contato com o conhecimento, com a verdade, jamais quer voltar a ser escravizado. Quem desfrutou de uma democratização digital, jamais se permitirá voltar atrás. Está entendendo? Então, essa é uma profecia autoanunciada, que países e que, eu diria, certas ideologias vão naufragar. Porque quando o progresso ele chega na vida de alguém, você abre mapas mentais e você não consegue mais ser ignorante. É mais ou menos o seguinte, irmãos, depois que você aprende uma segunda, uma terceira língua, você não desaprende o que você aprendeu. Não tem como você regressar. Pode ver, a história da humanidade é uma história que a gente constrói sobre outros. Eu sei que, a não ser que tivéssemos uma catástrofe daquelas que, né, justificam os cientistas como um meteoro caindo no planeta e a gente implodir. Ainda existem os bastiões da resistência, né? Ah, não, isso. Sempre vai existir, Júlio. Porque o que nós temos, você falou muito bem aí do sistema democrático, mas temos o socialismo que quer retroagir a essa maneira retrógrada. Da democracia, né? Mas perceba, então, mas pode ver, Júnior, que o único lugar que ainda teve um certo progresso foi na China, porque a China ela é aberta, uma né? autocracia, mas ela é capitalista, ou seja... Mas ela só é na questão financeira, mas na política ela não é. Não, então, mas perceba que ela se reinventou na sua ideologia. E pode ver que ela, vamos dizer assim, até nessa questão tecnológica, hoje eles são precursores. Por quê? Porque eles não querem ficar lá para trás, porque eles sabem... hoje, irmãos, assim, só para a gente fechar aqui, para a gente progredir, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para jogar
em vocês a centelha do quê? Divulguem, criem meios, explorem, aproveitem, porque as autocracias e quem é retrógrado, que nem o Júnior está dizendo, e quem quer dominar sobre outros, vai tentar impedir essas coisas sobre nós. Mas, como eu disse, é uma profecia auto-anunciada. Vão ruir. Isso em países árabes, muçulmanos, comunistas, não tem como, porque, como eu disse, depois que você vê a luz, depois que você sente o calor do fogo, você não volta mais para a escuridão. Então, é uma coisa que não se detém mais. É claro, olha o quanto aqueles que gostam de dominar, né, nas massas vão usar desses meios para dominar as massas. Mas fica aqui uma dica, né, porque a gente está falando hoje da geografia bíblica. Eu estou fazendo essa ponte para os nossos dias para que a gente aprenda, né? Essa semana saiu uma nota do governo fazendo uma redefinição sobre a proibição de cursos online. Oh, meus irmãos, uma coisa absurda isso. Quem é um autodidata, por exemplo, eu sempre fui um autodidata. O mundo digital só favoreceu o autodidata. Porque hoje você pode pegar documentos de uma outra universidade, traduzir para o seu idioma, e você aprender. Quem é que não quer que esse conhecimento chegue na população? Só governos autocratas, Exato. ditatoriais, porque, meus irmãos, a gente sabe que algumas faculdades, é óbvio, você precisa, sim, de estar em loco. Na medicina, por exemplo, você precisa ensinar a pessoa mexendo ali no órgão, mas, ora, muita coisa da medicina se aprende digitalmente. Aliás, graças a Deus pelo digital, porque você consegue ter mais informações no mundo digital do que em loco. Então, percebam, só governos e partidos que já prestem bastante atenção, que tem a data de vencimento. É uma profecia autoanunciada, eles vão cair, eles vão ruir, porque eles estão indo contra a própria evolução humana, ou seja, eles são engolidos pela história. Tem o que fazer, meus irmãos. Estou falando isso para mostrar que essa questão do caminho, ela é muito importante. Essa questão das rotas, essa questão, né, não é só uma informação aqui. Por isso que Jesus usou, como a gente abriu bem, né, na nossa aula de hoje, eu sou o caminho. Né? E podem ver que ele vai mostrar, até mesmo nas suas palavras, né, sobre o caminho largo e o caminho, o caminho largo e a porta estreita. Percebo que faz parte da linguagem do mestre. Tá bom? Bom, aí depois no intervalo a gente debate mais sobre isso, mas eu queria deixar uma centelha para vocês, tá? Tá bom, meus irmãos? Então, Diego, continua lendo aqui para nós, porque esse capítulo aqui, irmãos, ele não vai ser um capítulo longo, tá? É um capítulo bem objetivo. O pastor Ernesto Anini, no seu livro texto, ele vai trazer 4 grandes estradas principais, né, que estavam ali na Palestina. Então, leia para nós, Diego, aqui, os romanos, né? Os romanos, com propósitos militares, construíram muitas estradas, algumas até mesmo macadamizadas. Dessas ainda restam trechos na Ásia e em Roma, como a Via Ápia, a estrada por onde Paulo entrou em Roma. Pela direção que tomavam e pelo curso que seguiam, as principais estradas de Israel eram. Não, aí, joia. Essa Via Ápia, ela é muito famosa. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Olha só essa figura aqui, esse mapa. Olha que lindo. Irmãos, nenhum império se sedimentou sem essa questão comercial, essa questão, eu diria, não só comercial, mas essa questão geográfica de terem estradas de acesso e comunicação. Porque, além de gerar progresso, a gente tem que lembrar que uma estrada, ela é muito mais do que isso, né? Olha só esse desenho aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que legal. Deixa eu ampliar aqui um pouco, para vocês verem. Que é um mapa, né? O Império Romano, 125 depois de Cristo. Mas olha só as estradas, tudo isso daqui eram as estradas que eles circulavam, irmãos. E olha aqui, na Palestina, onde o ponto da nossa aula, né, que é essa região aqui, né, olha só, as estradas, elas passavam. Agora, foi só apenas durante os dias do Império Romano? Claro que não.
Aqui, lembrando a todos vocês que essa região, principalmente essa região aqui, né, onde está a Palestina, está Canaã, aqui eram rotas comerciais, e hoje a gente vai ver aqui algumas rotas, né? Podem ver que essas rotas a gente vai estar trabalhando. Aqui, ó, pode ver? Ó, Via Maris, tá vendo? Já tá até o nome aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó, Via Maris. Aqui é o delta do Nilo, tá vendo? E essa via passava aqui, era uma via literalmente margeando essa região, que era a região das praias, subindo aqui, né, passando pelos filisteus, indo adiante. Inclusive, também era chamado essa rota de caminho dos filisteus, né, por causa disso, porque ela margeava essa região. Então, percebam, era uma rota muito comercial. Olha como esse mapa está muito legal, porque a gente vê as interligações, né, dessas rotas. Né? Pode ver que sempre margeando as praias, né, algumas outras entrando mais dentro das cidades, fazendo a sua união com outras estradas. Então, percebam que são artérias que se comunicam, né? E esse mapa é muito legal, né? Dá uma visão bem panorâmica do Império Romano e das suas estradas, né? Tudo bem até aí? Deixa eu destacar aqui uma coisa muito relevante, né? Uma aula de geografia, já passamos pela hidrografia, mas o que eram muito importantes no mundo antigo, irmãos? Eu peguei, inclusive, essa informação com o professor Jonathan Hubner, lá da Igreja Batista das Nações Unidas. Ele cita, eu já citei isso também para vocês em outras aulas, mas olha só, a primeira coisa eram as fontes de águas, rios ou nascentes. Aonde havia uma nascente, aonde havia um rio, ali se estabelecia o quê? O vilarejo. Ali se colocavam as famílias, se plantavam, né? Segunda coisa que era importante no mundo antigo, então podem ver que as grandes civilizações, elas vão estar aonde, irmãos? Sempre ali margeando o rio Tigre, o rio Eufrates, aqui o Mar da Galileia, ao lado do Jordão, próximo ao delta do Nilo. Percebam, é onde vai se desenvolver as cidades. Segunda coisa, que era muito importante, elas terem uma posição de defesa, ou seja, em cima de um monte. Lembram de Jericó? Lembram dos jebuseus? Então, aqui geograficamente também, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, a gente vai chegar lá em Geografia Bíblica 2, porque em Geografia Bíblica 2 a gente vai entrar nos detalhes do Egito. Vocês vão ver que a geografia do Egito, ela era muito favorável, ela tinha acidentes geográficos que facilitavam com que outros povos não chegassem nessa parte aqui mais do delta do Nilo. Então, haviam acidentes geográficos que blindavam quem? Os egípcios. Então, a posição em que essa cidade-estado, esse país, ou quem sabe, né, a capital desse império, lembram das aulas de história eclesiástica, quando Constantino transfere, né, a sede de Roma para Constantinopla, né, e até dá o nome dele próprio. Por quê? Porque aqui é a união entre a Ásia e a Europa, e temos os mares, né, tanto o Mediterrâneo quanto o outro mar aqui, e fazia uma defesa, proporcionava a segurança. Outra coisa, o que era muito importante no passado? As rotas comerciais. As rotas comerciais, elas eram muito importantes. Por quê? Porque negócios, a economia, a venda. E detalhe, irmãos, não tinha WhatsApp. Não tinha, vamos lá, os mais antigos, né? Não tinha Sedex, não tinha telegrama, né? Telex. Carta, né? Telex, né? Tudo é tecnologia de 100 anos para cá, né? 150 anos para cá, principalmente esses né, mais antigos, mas esses que eu acabo de citar são desses últimos 30, 40 anos para cá, né? Ou seja, irmãos, como que chegavam as notícias? Por meio das rotas comerciais. Então,
precisava-se, para uma cidade estar bem posicionada, ela precisava pelo menos 4 coisas: fontes naturais, uma posição de defesa adequada e rotas comerciais próximas. Porque nas rotas comerciais chegavam as caravanas. E quem era que trazia as notícias? Quem eram os comerciantes? Olha, vimos um exército, ou vimos, aí o povo já começava a se movimentar. E a última coisa era o quê? Que a gente vai ver que isso vai acontecer mais na Idade Média, que era terras para cultivo. Então, é claro que na Antiguidade, aqui no Delta do Nilo, aqui no Jordão, né, próximo ao Jordão, Samaria, terras para o cultivo era muito importante. Em Berseba, né, no Carmelo, lembro que na última aula a gente falou, inclusive, eu não li no livro texto, o pastor Enéas, inclusive, ele registra que o Carmelo ele era muito rico por causa dos seus acidentes geográficos, ali no Vale de Jezreel, aqui na cordilheira do Carmelo, era uma região muito próspera, onde se produzia muitas coisas né, para as populações ali vizinhas. Então, percebam, essas 4 coisas eram muito importantes para o mundo antigo, tá bom? Então, agora a gente vai ir para o quê? Nós estaremos indo para essas 4 rotas, que são as rotas principais, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso livro-texto. Tomé, leia para nós aqui, Via Maris, são as primeiras linhas da Via Maris, por gentileza. No hebraico, Derek Hayam saía de Damasco e se dirigia a Tolemaida, no Mediterrâneo. Entrava em Israel pela ponte Benat Yekubi, ao sul do então lago de Rula, águas de Merom. Passava próximo a Cafarnaum, cruzava a planície de Genizaré e subia ao Wadi El-Hamam, prosseguia para o sul até Tabor. Atravessava todo Esdraelon, tocava Megido, na altura do Wadi El-Ará, e chegava a Tolemaida, o grande porto do Mediterrâneo, de onde se partia para Roma. Tolemaida ficava na primitiva tribo de Asser, ao norte do... Pode mudar aqui. Ao norte do... Monte Carmelo. Mais tarde, romanos prepararam um grande porto em Cesareia, capital política do Império no Oriente Médio. Ficava ao sul do Monte Carmelo, na tribo ocidental de Manassés. Uma parte dessa famosa via era pavimentada. Os romanos cobravam pedágio dos transeuntes, tanto de carros como de cavaleiros ou viandantes. Joia. Beleza, meu irmão. Então, agora, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui essa folha que não está no livro atual de vocês, mas está nessa minha obra antiga, né? O volume 1. Deixa eu mostrar para vocês, olha que interessante. Vocês entenderem o que seria, né? Como a gente viu agora aqui há pouco, essa via chamada Via Maris, né? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês esse mapa. Via Maris, aqui. Olha que interessante. Seria essa rota. Deixa eu ampliar para vocês, ó. Essa rota. Ela vai margeando os mares, né? Seria essa rota. Inclusive, vou aproveitar aqui para vocês e mostrar essa outra. Não sei se vocês conseguiram ver, né? Conseguiram? Tá vendo? Ela seria essa rota aqui, ó. Essa rota. Então, tudo que o Tomé acabou de ler, né? Seria... Ah, não, desculpe, meu irmão. Não, é isso. Espera aí. Deixa eu pegar Ali já apareceu, quando dá usina na Galileia. Isso, né? Deu para ver, né? Mas aí ela muda. Quer ver aqui? Deixa eu até pôr outro mapa aqui para vocês, que vai ficar melhor essa figura aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui para vocês esse outro mapa. Esse outro mapa está mais legal, ó. Aqui, ó. Peguei também na internet, ó. Tá vendo? Isso. Aqui, ó. Isso daqui, ó. Aqui seria exatamente isso, ó. A Via Maris, que é essa daqui, em
opa, que seria essa daqui em um azul, né? Tá vendo? Essa daqui era chamada Via Maris, tá? Que é essa rota que eu acabei de mostrar. E essa outra aqui, em vermelho, que até tem como se fosse uma bifurcação e depois voltam também, essa daqui era chamada, na época, Estrada dos Reis. Olha que interessante. Estrada Real. E percebam que essas rotas, elas são bem curiosas, porque já existiam desde os dias de Abraão. É claro que, com o passar do tempo, é óbvio, né? Quando a gente ler algumas passagens bíblicas, nós notamos essas duas estradas. Por outro lado, o que acontece? Não eram as únicas, tá, meus irmãos? Então, vocês têm que lembrar que aqui, agora, nós estamos, no mapa anterior, eu estava mostrando as 4 rotas que estão aqui, apenas aonde? Nessa região da Palestina, ou como chamamos também de Canaã, que é esse mapa aqui. Tá? Te mostrar aqui. Opa. Tem que fechar. Então, é por essa razão que quando a gente... Estou mostrando esse mapa para vocês entenderem bem essa questão das rotas. Deixa eu compartilhar aqui outro mapa. E já vou mostrar melhor aqui por meio desse mapa que vocês já viram. Ó, você tem que lembrar desse detalhe, que as rotas não eram tão fáceis assim. Ó. Esse mapa aqui vai dar uma visão panorâmica um pouco melhor, para ilustrar melhor essa situação aqui. Ó. Você tem que lembrar que a Via Maris, aqui, enquanto ela está passando, né, por certas regiões mais costeiras, ela é tranquila, mas ela tem também os seus acidentes, né, como é o Monte Carmelo, por exemplo. Já a Estrada Real, ela é mais acidentada também, mas ela também tem os seus platôs, né, então é interessante. Agora, deixa eu mostrar um outro detalhe aqui para vocês. Vamos voltar aqui nesse mapa anterior, que é... Bom, aliás, deixa eu mostrar esse outro mapa aqui. Esse mapa aqui fica um pouco mais claro as dificuldades das rotas, né? Só um detalhe, né, que até o professor Jonathan Hubner, lá da Nações Unidas, ele comenta que Abraão, quando Deus fala com ele para ele sair da casa dos pais, que ele está lá em Padã Aram, e ele desce, ele não vem nem pelo caminho dos mares, nem pela estrada real. É interessante, né? Quando a gente lê o texto de Gênesis, ele não vem aqui pela estrada dos reis, e nem vem pelo caminho, ou a estrada dos filisteus, ou caminho dos mares. Ele vem por onde, irmãos? Ele vem por aqui, ó. Que esse caminho de montanhas, ou seja, pela estrada central, que a gente vai chegar já neles. E aí? Por que será que ele fez isso, hein? Por que Abraão pega o caminho mais difícil? Porque, irmãos, né, tendo 2 rotas de acesso, por que ele pega a rota mais complicada? O que vocês acham? Eu acho que ele não conhecia as outras caminhos. Então, o que Como você você acha? você vai para... Saiu em terra estranha, não sabia para onde ia. Você até fala o texto lá em Hebreus. Ele foi conduzido por Deus, então... Dá margem para a gente pensar um monte de coisa, né, Júnior? Porque eu sabia. eu estou no lugar, eu conheço o meu lugar, saí do meu lugar, só que eu não conheço a região que provavelmente eu vou, nem sei sei que vai ser Canaã, mas aonde é Canaã? Que lugar, né? Que lugar. Então, Pode ser, porque ele estava seguindo por um toque divino. O professor Jonatas, ele falou uma coisa que eu achei curiosa. Eu gostei da observação. Bom, deixa eu mostrar um outro mapa aqui para vocês, porque percebam, irmãos, essas estradas não eram estradas tão desconhecidas, né? Esse outro mapa aqui dá uma visão panorâmica muito legal. Quero mostrar esse outro mapa aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Só um segundinho, deixa eu abrir. Ele falou, sabe o que, Júnior? Ele falou o seguinte, que possivelmente Abraão escolheu essa rota, não foi por isso, ele escolheu mesmo por uma questão de cuidado mesmo. Ou seja, ele não foi
porque como eram rotas comerciais, e ele estava se deslocando de um lugar que ele não sabia aonde ele iria chegar, então, segundo o professor, ele faz um comentário, eu achei curioso, ele fala o seguinte, que Abraão estava se preservando, ele estava se cuidando. E eu achei que tinha a ver, num primeiro momento. Por quê? Né? É uma observação, né? Não estou dizendo que é a única observação, mas quando ele fala isso, ele fala baseado no quê? Como ele tinha já a experiência de sair de um lugar para o outro, vocês têm que lembrar, irmãos, que Abraão, olha só, peguei até esse mapa, inclusive, das próprias aulas dele, estudando a fonte aqui, né, irmãos? Depois vejam lá na página da Igreja Batista Nações Unidas, o professor Jonathan Hubner, nas aulas de geografia. Ele era de Ur, e ele já conhecia essas rotas, ele já era experiente. Ele está em Padã Aram, e o pai dele morre, Deus fala com ele, então ele sai. Então, essas rotas já eram conhecidas. E as rotas conhecidas, elas são boas quando você é um exército, quando você é uma nação muito fortificada. Mas a gente tem que lembrar que nesses dias aqui, Abraão, ele era o quê? Ele era peregrino, né? E já tinha, assim, Ele era nômade. Ele era um nômade, um semi-beduíno, né? Ele era nômade, ele circulava, parava, se estabelecia, mas saía, semi-nômade, né? Semi-nômade. Obrigado, Júnior. Então, o que acontece? Possivelmente, que inclusive ele até mostra uns mapas muito interessantes, o professor, que eu gostei bastante, né? Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Bom, a gente já chega aqui. Aqui esse é o mapa que, inclusive, ele mostra nas suas aulas, que aqui é a região onde tem um caminho que leva para Jericó. Ou seja, caminhar nessas montanhas é algo até hoje difícil. Imagina para um seminômade, né? Mas para eles isso era muito comum, meus irmãos, que até hoje existem povos que vivem assim nas montanhas, vivem se deslocando. Então, é muito interessante, ó, esse mapa da depressão, que é o caminho que desce para Jericó, né? Olha só, então, assim, Abraão, ele pega aquele caminho, possivelmente por causa de uma questão do quê? Segurança mesmo, de estratégia mesmo de preservação. Eu estou indo para o lugar onde Deus vai me mostrar, não tenho pressa, né? Mas eu preciso me resguardar, ou seja, vigilância. Eu achei interessante. Pode ser que o que o Júnior disse seja isso, e pode ser que apenas a questão da segurança, né? Então, tudo bem até aí? Tudo bem? Então, querem fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, só para a gente dar uma pausa aqui, porque a gente vai voltar já já. Deixa eu mostrar aqui outras figuras aqui para vocês, ó, como eu tinha dito. Deixa eu pegar aqui. Não veio. Tem hora que eu coloco as figuras aqui, irmãos, e aí, aqui. Então, lembrando, então, as estradas. Nesse mapa aqui, ela já aparece com bastante detalhes as estradas. Então, o pastor Enéas, então, tudo bem? Na primeira estrada da costa. Agora a gente vai ver uma segunda estrada que era muito importante na Palestina, que é a estrada do centro, que foi essa que Abraão deve ter pego, Júnior, que é uma estrada mais acidentada, né? Que é essa daqui. Temos a estrada do centro, a estrada da costa, a estrada do leste, né? E depois temos também caminhos secundários. Não, aliás, e temos aliás, como eu já tínhamos lido, a Via Maris, né? Então, no caso, se concentrando apenas no mapa de Canaã, tá, irmãos? São essas estradas que realmente são importantes, tá bom? É que eu ampliei um pouco mais para a aula ficar mais interessante, tá, irmãos? Eu quis utilizar aqui dessas outras estradas, tá bom? Tudo bem até aí? Beleza. Bom, deu o nosso horário, vamos dar uma pausa, meus irmãos, para a gente concluir essa parte. Esse capítulo, irmãos, ele é bem objetivo, né? Não temos muita coisa a falar, né, sobre ele, apenas a gente
sabe dessa importância, então não há tantas coisas assim inovadoras para nós, né? Não é uma coisa assim tão fora do comum, né, para nós, tá bom? Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta, meus irmãos, até agora? Inclusive, antes de encerrar esse bloco, eu peguei aqui no próprio Wikipedia mesmo, olha só que interessante, irmãos, eu abri, deixa eu até colocar aqui para vocês, olha só que interessante, vou compartilhar aqui com vocês, olha só que interessante. Mais informações sobre a Via Maris está aqui na própria Wikipedia. Eu achei esse artigo muito legal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Não gosto de pegar muita coisa no Wikipedia, porque o Wikipedia, como vocês sabem, é mais para uma consulta básica, né? Muitas informações no Wikipedia não são fidedignas. Cada um pode pôr o que bem entende ali, né? Então, mas eu achei que aqui foi muito legal esse artigo, né? E deixa eu passar aqui rapidamente sobre a Via Maris, tá vendo? Aqui mostra o caminho do mar em roxo e em vermelho o caminho dos reis, que eu acabei de dizer, ó, nesse mapa que eu tinha reproduzido para vocês, né? Podem ver que ela corta a Palestina e ela liga aqui, né, a outras estradas que levam a aquilo que nós chamamos de crescente fértil. Lembram, irmãos, aqui tudo é o crescente fértil, né? E essa informação aqui, ela é muito legal. Eu gostei bastante, tá? Então, dá uma descrição bem curiosa, eu gostei muito dessa citação, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tudo bem até aí? Beleza. Então, vamos dar uma pausa para a gente ir para o intervalo e a gente volta na sequência? Pois você lê Hebreus 2, 12, 8, fala, ele ia para onde chamados e não sabia para onde ia. Então, mas a observação do professor Jonathan, eu gostei. Não, é boa, a teoria ela é dele boa. Sabe por quê, Júnior? Você não sabe, mas espera lá. Eu vou pegar o caminho da rota comercial. Ali, eu sou um beduíno, eu sou um seminômade, né? Eu estou aqui nessa situação, estou indo para um lugar, para que eu vou correr risco? Contra assaltantes, contra povos perigosos, porque você tem que lembrar que, né, voltando aqui, inclusive até abrindo um pouco esse mapa aqui, irmãos, esse mapa aqui, não se esqueçam, né, que aqui nos dias de Abraão, Canaã, tinham muitos outros povos, né, e vocês têm que lembrar que os hititas, que são daqui de cima, faziam essa rota para atacar aqui os egípcios, né, irmãos? Então, percebam, os egípcios mesmo, eles tiveram muitas brigas com os hititas e não foi uma briga de um ano. Então, para que você vai se enfrentar com o seu povo em lugares onde você sabe que passam muitos viajantes? Lembram dos magos que saem do Oriente? Quando nós temos ali na descrição bíblica dos magos do Oriente, que estão aqui, que são 3 magos, irmãos, não eram 3 apenas. E possivelmente, esses 3 magos, eles eram sátrapas. O que eram sátrapas? Eram autoridades da região. Então, eram comitivas grandes para levarem. Como? Sábios. Eles eram a aristocracia do império. Então, quando eles saem da região aqui, né, para buscar o rei dos judeus lá em Jerusalém, demora possivelmente 2 anos, eles estão indo em busca do rei dos judeus. Pode ver que... Por que eles perguntam a idade? Porque desde que eles viram a estrela pela primeira vez, segundo alguns dados, né, inclusive parece que uma supernova, isso são dados históricos, tá, irmãos? A explosão de uma supernova, a profecia, e eles vão atrás de tudo isso. São muitos anos de busca, e pode ver que eles levam incenso, ouro e mirra. Se você estivesse viajando isso numa comitiva pequena, era risco de vida, né? Então, possivelmente... Né? Então, eu gostei muito, eu quis acrescentar aqui com esses detalhes para poder enriquecer a nossa aula, assim como também as estradas dos romanos, né? E falando um pouco do 6º continente, que é o mundo tecnológico. Irmãos, agora, né, a quantidade de jovens que está aqui, ó, ouvindo um monte de besteira, e adultos, a igreja tem que estar aqui, né? O evangelho tem que estar aqui, o seminário tem que estar aqui. A gente tem que ser protagonista aqui, na autoridade do Espírito Santo, sem perder a motivação, tendo uma motivação correta, né, sem perder a motivação correta,
Mas a gente tem que estar inserido nesse continente, a gente tem que ser protagonista nele, né? Tá bom, meus irmãos? Então, vamos dar uma pausa aqui para o nosso intervalo? Beleza. Beleza? Tá bom? Vou dar uma pausa na nossa gravação. Até já, então.